Caros irmãos e irmãs, bom dia a todos. A você também que nos acompanham pelos meios de comunicação, através da Pascom, como também da Rádio Rondon. A liturgia deste segundo domingo do tempo quaresmal tem dois movimentos importantíssimos para a nossa vida cristã, vida de missão discipular. O primeiro movimento, nós ouvíamos do livro do Gênesis, o chamado vocacional de Abraão. Abraão que é convidado por Deus a sair de suas terras, de sua parentela, de tudo aquilo que tinha como segurança vital, para ouvir um apelo de Deus e mediante uma promessa de uma terra, mas que seria pai de multidões. O segundo movimento é o de subida, que nós ouvíamos no Santo Evangelho, no relato da transfiguração. Sairmos da nossa realidade, por vezes cotidiana, acomodada, para ouvirmos a voz de Deus, assumir também a nossa missão, nosso compromisso batismal. E este movimento de subida, subirmos a montanha sempre foi o lugar de Deus, lugar de encontro com Deus, numa perspectiva bíblico-teológica. Subirmos a montanha para estarmos com o Senhor, o Filho muito amado. Jesus convida 3 dos seus discípulos para estar com ele na montanha. E diante dele é transfigurado, tornando-se glorioso, revelando-os o que aconteceria com o mistério da sua paixão, uma vez que já lhes tinha anunciado sobre a sua paixão e morte, e a sua transfiguração seria a culminância desta experiência que faria para a nossa redenção. É curioso que estes discípulos foram justamente pessoas que nem sempre acolheram de primeira mão o projeto de Deus. Observemos, porém, a figura de Pedro. Pedro foi quem negou Jesus por 3 vezes. No lava-pés, Pedro não queria que Jesus os lavasse. Quando Jesus anuncia sobre a sua paixão, Pedro diz: que jamais te aconteça isto, Senhor. E Jesus dirá, repreendendo: afasta-te daqui, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Enquanto os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que certa vez a sua mãe fizera um pedido a Jesus, que quando estivesse na sua glória, que pudesse colocar seus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Não tinham compreendido ainda o projeto de Deus, o messianismo, a vinda do Filho do Homem. Mas também, esses 3 discípulos estiveram no Horto das Oliveiras, quando Jesus, convidando-os para estar com ele e pedindo que ficassem em oração, e não conseguiram ficar em oração, cochilaram, dormiram. E Jesus convida estes 3 para contemplar a sua glória, para dizer-lhes também que o mistério da cruz não para no sofrimento, no Calvário, mas é uma cruz gloriosa,
que quer também nos dizer que o convite feito a Abraão é feito a cada um de nós. Renovar o nosso compromisso do chamado, mas também desta escuta atenta aos apelos de Deus, que nos chama e nos envia em missão. Subirmos a montanha para estarmos com o Senhor, mas descermos esta montanha comprometidos com o seu projeto. Pedro, diante daquela visão gloriosa, deseja permanecer ali naquele local. É tão bom estarmos aqui. É o que Pedro manifesta aquilo que estava em seu coração. Não é diferente, amados irmãos e irmãs, mediante as experiências que fazemos, por exemplo, neste momento, ouvindo a palavra de Deus, participando dos seus mistérios, há quem diga, é tão bom estarmos aqui. Às vezes até esquecemos das nossas preocupações cotidianas. Se pudéssemos armar a nossa tenda aqui neste templo, faríamos o mesmo que Pedro havia desejado. Ao mesmo tempo que se trata de uma vontade de estar na presença de Deus, mas nos revela um perigo de nos acomodarmos, de fazermos a experiência de Deus de uma maneira muito isolada, intimista, pessoal e não comprometida com a missão. Porque este movimento de descida é isto, o Senhor que nos convida, nos envia em missão para transformar, transfigurar as realidades que precisam da glória de Deus. Realidade de trevas, que precisam fazer esta travessia, esta passagem para a verdadeira luz. No Monte Tabor, Deus revela Jesus como o Filho muito amado. Fizera isto no dia do santo batismo, que recebera através de João. E no Monte Tabor, Deus revela a sua glória na pessoa de seu Filho. A nossa missão, amados irmãos e irmãs, ela não pode estar desconectada do mistério da cruz, que é o convite que Paulo faz a Timóteo para que tenha consciência do sofrimento por causa do Evangelho e convida a Timóteo dizendo: sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa. Nós vivemos em uma realidade, em uma sociedade que foge do sofrimento. Até porque sofrer não é nada legal. Mas, quando se trata de missão, de chamado, de vocação, o sofrimento que Deus nos convida a abraçarmos, a cruz, se trata de um sofrimento que nos santifica, mas que também torna-se instrumento de santificação. Só que temos medo da cruz. Fugimos da cruz como Satanás foge da cruz. Às vezes fugimos da nossa missão como se nós não tivéssemos recebido esta graça já lá no nosso santo batismo que recebemos da Santa Mãe Igreja. Nos perguntemos: o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós? Qual o chamado que Ele nos faz? E se Ele já nos fez, como estou realizando, administrando esta vocação? Será que não estou muito acomodado
Será se não quero somente fazer a experiência de Deus para satisfazer o meu ego espiritual e esquecer que temos um compromisso? Se existe uma tenda que nós devemos armar, amados irmãos e irmãs, é no coração de Deus. E o coração de Deus está em constante movimento, o movimento do amor. Movimento este que nos desloca dos nossos espaços geográficos, espirituais, por vezes, voltando a repetir, acomodados, mas para nos transformar em uma igreja em saída. Uma igreja que sai, mas uma igreja que reconhece que precisa sair de si mesmo, de tantos sentimentos e realidades, muros de separações que nos impedem verdadeiramente que realizemos o nosso compromisso batismal. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos como um salmista, no Salmo 32, no refrão já nos dizia, nos ajudava, rezando: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os convido a ficar de pé e juntos professarmos a nossa